Reflexão bíblica. Atos dos Apóstolos. Capítulo 21. Paulo chega em Jerusalém. Neste capítulo de Atos 21, veremos que nossa história continua com Paulo em direção a Jerusalém. Ele visitará várias das igrejas no caminho até lá, fortalecendo suas comunidades, entregando palavras de fé e boas novas da graça de Jesus, testemunhando toda a obra redentora feita nas nações as quais visitou, as multidões que foram salvas e abençoadas, sejam elas de judeus ou gentios. O Evangelho chegou a vários lugares, conta Paulo. Em Cesareia, eles se hospedarão na casa de Filipe, homem fiel e temente a Deus, que tinha 4 filhas solteiras que eram as profetisas da cidade. Logo após, chegando na Judéia, um profeta chamado Ágabo, com o cinto de Paulo nas mãos, profetiza todo o sofrimento que ele sofrerá em Jerusalém, sendo caçado pelos judeus e entregue nas mãos dos romanos. Mas, veremos que Paulo está pronto, não só para sofrer como para morrer em nome de Jesus. Chegando em Jerusalém, ao aparecer na cidade, judeus da Ásia incitam a multidão contra ele e espancando, chamam a atenção do tribuno que administrava aquela região, levando-o a confundir Paulo com um rebelde egípcio famoso na época. Paulo pede a palavra como cidadão romano, e falará perante todos. Contexto histórico. Vimos que Paulo ressuscitou Eutico da morte, o jovem que assistiu o discurso de Paulo no 2º piso e, adormecendo, veio a cair e se dar achado como morto. Paulo diz estar livre do sangue de todos os homens por todo o seu trabalho executado de forma zelosa e obediente, prevendo a apostasia da igreja. Disse que lobos e homens perversos se levantariam para enganá-los. Através de um ensinamento de Jesus ele deixa o seguinte ensinamento: mais bem-aventurado é dar do que receber. Houve choro e lamento no seu discurso de despedida, pois ele já havia recebido do Espírito Santo o que lhe aconteceria em Jerusalém. Paulo continua sua viagem. Versículo 1. E aconteceu que, partindo deles, navegando em curso reto, chegamos a Cós, no dia seguinte até Rhodes, e dali para Pátara. De Éfeso, a viagem de navio continuou, via Cós, para Rhodes e Pátara. Essa é a terceira sessão nós, em Atos, ver nota em Atos 16 verso 10. Ela se estende até o verso 18. Um navio para a Fenícia. Versículos 2 e 3. E, encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E, avistando a Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio descarregaria sua carga ali. As embarcações mais comuns singrando o Mediterrâneo eram navios graneleiros do Egito, que seguiam para o restante do Império Romano, mas, em especial, para Roma. Não vá para Jerusalém. Versículo 4. E, tendo encontrado os discípulos, permanecemos ali por 7 dias, os quais, diziam a Paulo, pelo Espírito, para que ele não subisse para Jerusalém. Alguns cristãos de Tiro tinham recebido, da parte do Espírito Santo, a mesma mensagem que Paulo revelou em Éfeso. Paulo teria transtornos em Jerusalém. Et 20, 22, 23. Os discípulos se despedem de Paulo. Versículos 5 e 6. E, havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, e todos eles nos acompanharam, com esposas e filhos, até estarmos fora da cidade. E, tendo-nos ajoelhado na praia, oramos. E, despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio, e eles retornaram para casa novamente. A despedida dos cristãos de Tiro foi muito parecida à despedida de Mileto e dos anciãos de Éfeso, Atos 20 versos 37 e 38. Eles sabiam que Paulo ia enfrentar problemas ainda mais graves. Paulo na casa de Filipe. Versículos 7 e 8.
E quando finalizamos o nosso percurso desde Tiro, viemos a Ptolemaida, e, saudando os irmãos, permanecemos um dia com eles. E no dia seguinte, nós que estávamos na companhia de Paulo partimos e chegamos a Cesareia, e, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, permanecemos com ele. Felipe, o evangelista, provavelmente era assim chamado para distingui-lo de outros com o mesmo nome. Ele foi um dos escolhidos para servir na igreja de Jerusalém, ver nota em Atos 6 versos 5 e 6. Felipe, por fim, fixou-se com suas filhas em Cesareia. Alguns acreditam que ele podia ser um dos 12 originais, Mateus 10 verso 3. Mas ele, no entanto, é claramente identificado como um dos 7. As filhas profetisas. Versículo 9. E este mesmo homem tinha 4 filhas virgens, que profetizavam. A palavra virgens indica que as filhas de Filipe eram jovens e solteiras. A profecia de Ágabo. Versículos 10 e 11. E, demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um certo profeta, por nome Ágabo. E, vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Isto diz o Espírito Santo, o homem ao qual pertence este cinto, assim será amarrado em Jerusalém pelos judeus, e será entregue nas mãos dos gentios. Ágabo, ver nota em Atos 11 verso 28, declarou explicitamente que Paulo cairia em mãos hostis em Jerusalém. Como veio a acontecer, Atos 21 versos 30 e 36, Paulo foi resgatado das mãos dos judeus pelos gentios, em seguida, permaneceu nas mãos dos gentios pelo restante do livro de Atos. Os discípulos querem livrá-lo. Versículo 12. E quando ouvimos estas coisas, tanto nós quanto os do lugar, rogamos-lhe que não subisse para Jerusalém. Com uma profecia assim tão explícita, não é de surpreender que os companheiros de viagem de Paulo e o povo dali rogassem-lhe para que não subisse para Jerusalém. Estou pronto para morrer. Versículo 13. Então Paulo respondeu: Por que chorais e quebrantais o meu coração? Porque eu estou pronto não somente para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo já tinha considerado o custo da obediência e decidido que isso era conveniente. A vontade do Senhor seja feita. Versículo 14. E, como não podíamos persuadi-lo, nos aquietamos, dizendo: A vontade do Senhor seja feita. No final das contas, a única resposta apropriada para um cristão é aquela que os companheiros de Paulo afirmaram: A vontade do Senhor seja feita. Um dos principais temas do livro de Atos é a realidade simultânea da escolha humana e da soberana vontade divina, ver nota em Atos 2 verso 23. Eles sobem para Jerusalém. Versículos 15 e 16. E depois destes dias, arrumamos nossas bagagens e subimos para Jerusalém. E foram também conosco certos discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnason, de Chipre, discípulo antigo, com o qual ficaríamos hospedados. Mnason era um cristão natural de Chipre que, provavelmente, fora salvo durante a primeira viagem missionária. Mnason podia ser uma forma helenizada de um nome judaico, ou Mnason podia ser um gentio. São recebidos de boa vontade. Versículo 17. E, chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam de boa vontade. Os irmãos que receberam Paulo e seus amigos eram, provavelmente, Mnason e seus companheiros, Paulo e Tiago. Versículo 18. E no dia seguinte Paulo foi conosco até Tiago, e todos os anciãos estavam presentes. Tiago é identificado como líder da igreja de Jerusalém, juntamente com um grupo de anciãos.
Não está claro quantos dos apóstolos originais ainda estariam em Jerusalém. No entanto, eles não aparecem nos eventos que seguem. Esse versículo assinala o fim da seção Nós. Os feitos através de Paulo. Versículo 19. E, tendo-os saudado, declarou-lhes particularmente as coisas que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Como havia feito em seu último e importante encontro em Jerusalém, Atos 15 verso 4, ele relatou a Tiago e aos anciãos da igreja o que Deus havia feito entre os gentios através do seu ministério. Esse era um acompanhamento apropriado dado ao conselho original de Jerusalém, ver nota em Atos 15 verso 2. A obra é feita de forma zelosa. Versículo 20. E, ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Vês, irmão, os milhares de judeus que têm crido, e todos são zelosos da lei. Tendo ouvido o relato de Paulo a respeito daquilo que Deus havia feito entre os gentios, verso 19, a liderança de Jerusalém se alegrou, mas também respondeu com algo parecido com a arte de tomar a dianteira. A menção de muitos milhares de judeus convertendo-se em Jerusalém era provavelmente um exagero, pois a cidade tinha uma população entre 25.000 e 50.000. Em questão nesse vai-vem entre os líderes de Jerusalém e Paulo, ministro para os gentios, está o papel da lei na fé cristã, por isso a ênfase em cristãos judeus que são zelosos da lei. Talvez essa resposta também representasse uma tentativa dos cristãos de Jerusalém para fortalecer sua posição, pois viam que o centro da igreja deslocava-se para os cristãos gentios. Os ensinamentos de Paulo. Versículos 21 e 22. E eles foram informados acerca de ti, que tu ensinas todos os judeus que estão entre os gentios para abandonarem Moisés, dizendo que eles não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo nossos costumes. Que faremos, pois? A multidão necessita reunir-se, porque eles ouviram que tu chegaste. Os rumores diziam que Paulo ensinava os judeus que estavam dispersos entre os gentios a desconsiderar a lei mosaica e rituais tradicionais dos judeus como a circuncisão. Para se descartar esses temores, os irmãos propuseram uma solução que absolveria Paulo dessas acusações, versos 23 e 24. A proposta dos anciãos. Versículos 23 e 24. Faze, pois, isto que te dizemos: nós temos 4 homens que têm um voto sobre eles. Toma estes contigo, e purifica-te com eles, e paga seus gastos para que se raspem a cabeça, e todos ficarão sabendo que as coisas de que foram informados acerca de ti não são nada, mas que tu também andas ordenadamente, guardando a lei. Essa proposta não sugere, de modo algum, que as obras da lei são necessárias à salvação, o que seria fundamentalmente uma contradição à pregação paulina do Evangelho, Romanos 3 verso 20. Tiago cede expressões. Versículo 25. Mas, quanto aos que creram dentre os gentios, nós escrevemos e concluímos que eles não observem tal coisa, mas que só se guardem das coisas oferecidas aos ídolos, e do sangue, e do estrangulado, e da fornicação. Sobre o conselho de Jerusalém, ver notas em Atos 15 verso 21. O problema sobre o qual escreveram aos gentios havia sido resolvido muito tempo antes, e aquilo que Paulo tinha, ou talvez não, encorajado os judeus que viviam entre os gentios a fazer não seria esclarecido pela proposta dos versículos 23 e 24. Tiago estava, aparentemente, cedendo às pressões dos cristãos judeus em Jerusalém. Por fim, sua proposta produziu efeitos indesejados. Verso 27. Paulo se purifica. Versículo 26. Então, Paulo tomando os homens, no dia seguinte se purificou com eles e entrava no templo para informar do cumprimento dos dias da purificação, até que foi oferecida a oferta por cada um deles.
É um tanto surpreendente que Paulo tenha concordado em realizar o ritual de purificação. Talvez o apóstolo tenha pressentido que isso fazia parte do plano geral de Deus, do qual ele estava parcialmente informado, Atos 20 versos 22 e 23. Os judeus da Ásia incitam contra Paulo. Versículo 27. Quando os 7 dias estavam para se cumprir, os judeus que eram da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todas as pessoas e lançaram mão dele. Não há nenhuma indicação de que os judeus da Ásia fossem cristãos. A acusação. Versículos 28 e 29. Gritando, homens de Israel, socorro! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos os homens contra o povo, a lei e este lugar. E além disso trouxe os gregos para dentro do templo, e profanou este santo lugar. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo, um efésio, supondo que Paulo o tivesse conduzido para dentro do templo. Trófimo, um efésio, acompanhou Paulo a Jerusalém, Atos 20 verso 4. É improvável que o apóstolo tivesse introduzido Trófimo no templo. Afinal, Paulo estava no processo de cumprir a lei judaica, e não de ignorá-la ou exibi-la. Mesmo que a acusação fosse verdadeira, o culpado teria sido, segundo a lei, Trófimo, e não Paulo, como declarada nas inscrições do templo. Paulo é tomado e arrastado. Versículo 30. E toda a cidade ficou agitada, e as pessoas corriam juntas, e, eles tomando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e imediatamente fecharam-se as portas. Paulo foi tomando e o arrastaram para fora do templo. Em seguida as portas foram fechadas e ele foi deixado na área externa do templo. O tribuno toma ciência da situação. Versículos 31 e 32. E, enquanto eles iam para matá-lo, a notícia chegou até o tribuno da coorte, que Jerusalém inteira estava alvoroçada. O qual, imediatamente, tomando consigo soldados e centuriões, correu até eles. E, quando viram o tribuno e os soldados, eles pararam de ferir a Paulo. Assim que a multidão isolou Paulo, tentaram matá-lo. Soldados romanos estavam em seus postos na fortaleza Antônia, no lado noroeste do Monte do Templo. Uma de suas principais tarefas era reprimir distúrbios como esse. Paulo é carregado. Versículos 33 ao 36. Então, aproximando-se o tribuno, o tomou, e o mandou atar com 2 correntes, e lhe perguntou quem ele era e o que tinha feito. E, entre a multidão, uns clamavam de uma maneira, outros, de outra, e quando ele não podia saber a certeza para o tumulto, ele ordenou que fosse levado para a fortaleza. Mas, chegando às escadas, aconteceu dele ser carregado pelos soldados, devido à violência da multidão. Porque a multidão do povo seguia gritando, fora com ele! Mesmo com os soldados a protegê-lo, Paulo precisou ser carregado enquanto a multidão pressionava para matá-lo. Felizmente, a fortaleza ficava ali perto. Paulo fala com o tribuno. Versículos 37 e 38. E, quando iam conduzindo Paulo para a fortaleza, ele disse ao tribuno, eu posso falar contigo. E ele disse, tu consegues falar grego? Não és tu aquele egípcio que antes destes dias fez um alvoroço e levou ao deserto 4.000 homens que eram assassinos? Paulo pediu permissão para falar. Seu uso do grego surpreendeu o tribuno romano, Cláudio Lísias, Atos 23 verso 26. Lísias confundiu Paulo com um egípcio rebelde. O historiador judeu Joséfo disse que esse rebelde, um pretendente messiânico, reuniu muita gente no Monte das Oliveiras para atacar Jerusalém em 54 d.C. O grupo foi desbaratado pelos romanos, mas o líder escapou. Lísias suspeitou inicialmente que Paulo representasse o retorno desse homem.
O pedido do romano Paulo. Versículo 39. Mas Paulo lhe disse: Eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, da Cilícia, cidade não insignificante, e peço-te que me permitas falar ao povo. O fato de Paulo ser um cidadão de Tarso, cidade importante no mundo greco-romano, explicava o seu conhecimento do grego. Paulo discursa ao povo em hebraico. Versículo 40. E quando lhe deram permissão, Paulo, de pé nas escadas, acenou com a mão ao povo, e, feito um grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: Ainda que o texto diz em língua hebraica, é provável que Paulo tenha falado em aramaico à multidão, a fim de se comunicar claramente com os judeus. O aramaico tornou-se o novo hebraico, por assim dizer, entre o povo judeu após o exílio. Nos dias de Paulo, o hebraico era usado apenas pela elite religiosa. Conclusão. Concluindo mais um capítulo dos Atos dos Apóstolos, vimos a saga de um homem que foi transformado pela poderosa mão de Jesus. Paulo não se importa mais com sua integridade física, mas mantém sua mente focada na missão que lhe foi dada e fará tudo para cumpri-la. O Espírito Santo o conduz até Jerusalém, onde sabe que será perseguido, preso, castigado, mas mesmo assim, com fé e bom ânimo, vai de cidade em cidade, visitando seus irmãos e filhos na fé, os fortalecendo e chancelando em seus corações tudo o que Jesus já fez em suas viagens missionárias. Quando ele diz que está pronto, não só para sofrer, o que já vem acontecendo, várias vezes, mas como morrer pelo nome de Jesus, ele nos ensina que essa é a grande vitória da vida do cristão. Jesus disse: Quem quiser salvar a sua vida, que a entregue. Que possamos entregar nossa vida como um sacrifício vivo diante de Deus, assim como Paulo o fez. Que grande exemplo! Mas ele ainda falará a seus irmãos. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.